Virada e vitória importantíssima na Premier League. Chelsea 3, West Ham 2, show de João Pedro e mais uma vez Enzo Fernandes sendo decisivo. Eu sou Murilo César, sou jornalista, estou chegando aqui com o Chelsea Análise para a gente falar um pouco mais, trazer um pouco mais de contexto depois dessa vitória importante do Chelsea, né, neste sábado 3-2 pela Premier League contra o West Ham. Depois de um primeiro tempo ruim, mexidas do Rosenior, João Pedro ali acaba sendo muito decisivo, Enzo Fernandes sendo decisivo, Cucurella sendo decisivo, né, Fofana sendo decisivo, ou seja, o técnico mexeu bem, o time deu a resposta dentro de campo. Virada, vitória importante aí para cima do West Ham, um jogo que parecia que o Chelsea poderia ter uma tarde, noite mais tranquila, né, enfrentando o West Ham, 18º colocado na tabela da Premier League, né? Apenas 20 pontos conquistados até agora, mas era um West Ham que já vinha dando alguns sinais de melhoras, né? Com vitórias recentes, com o Summerville se destacando. Então o West Ham não tinha muito o que perder nesse jogo, né? Entre aspas, já era o jogo perdido para o West Ham. Quem tinha a perder e quase perdeu, aí sim, foi o Chelsea, né? Um time muito mexido, né? O Rosenior traz para esse jogo, em comparação com o jogo do meio de semana contra o Napoli, 7 mudanças. Depois eu posso até entrar aqui para a gente falar um pouquinho, comparar um pouquinho as escalações, mas assim, mexeu bastante, né? Eu acho que 7 alterações hoje, mesmo depois de todo esse investimento pesado, né, que o Chelsea fez, o Chelsea não tem um elenco. Eu acho que o Chelsea hoje tem um 11 muito forte, né? Acho que tem um time titular muito forte quando você tem ali Enzo, Caicedo, Cucurella, James, João Pedro, Estevão, enfim. Acho que para 11 jogadores o Chelsea tem ótimos nomes, né? Tem muito boas opções. Agora, como elenco, para você rotacionar, como o Maresca vinha fazendo, como foi a ideia aí do Liam Rosenior para essa partida, aí eu acho que eu não sei se a gente tem elenco suficiente, né? Eu não sei se o Chelsea tem profundidade no elenco para fazer 7 mudanças para um jogo de Premier League, né? Mesmo que a gente esteja falando aí do West Ham, 18º colocado, é um clássico, né? É um derby de Londres, né? E o West Ham não tinha nada a perder a não ser mesmo tentar numa bola e praticamente conseguiu ali no primeiro tempo ser muito imponente, né? Em relação ao Chelsea. Era um Chelsea que não conseguia construir jogadas, era um Chelsea que parecia desconexo, que você não entendia muito bem o que os jogadores queriam fazer, qual era a ideia de jogo com tantas mudanças, né? Mas acho que o Rosinho consegue mexer bem logo de cara, né? No segundo tempo, mas realmente 7 mudanças são muitas coisas que tenha ficado um aprendizado, né? Esse é um dos problemas, né, que o Enzo Fernandes, perdão, que o Enzo Maresca acaba sendo decisivo para a saída do Maresca, né, que é essa questão de repente, o departamento médico trazer algumas orientações de dosagem, de minutagens para os jogadores, né, para rodar melhor o elenco. Eu acho que o Rosenior deve ter ouvido, né, o departamento médico, o departamento de fisiologia do Chelsea para fazer essas mudanças, mas logo ele entendeu que, cara, não ia funcionar, né? A forma como ele iniciou a partida não ia funcionar. O West Ham foi avassalador. Eu acho que o 2-0 foi muito merecido, né? Talvez poderia ter sido até pior o estrago no primeiro tempo, e aí seria um segundo tempo, né, completamente desastroso para o Chelsea. Mas não, acho que ele mexe bem, né? Ele já vem com o João Pedro, ele vem com o Cucurella, ele vem com o Fofana, 3 jogadores que têm participação decisiva, né, no jogo, e mostrando que realmente, assim, o Gittens, né, ainda que o Gittens saia machucado, ainda acho o Gittens um pouco cru, um pouco verde para a Premier League, né, acho que ele tem muito potencial, mas ainda deixa um pouquinho a desejar, né, ainda não está totalmente pronto. E eu acho que o ponto fraco do jogo, assim, principalmente nesses primeiros 45 minutos, é o Garnacho, né?
como o Garnacho não constrói nada, né? Não sai nada dali, né? E eu não conseguia entender porque que o Chelsea começava a construir ali com o Robert Sanchez, com os zagueiros, a bola passava ali pelo lado direito, mas de toda maneira a bola chegava no Garnacho do lado esquerdo. E aí não acontecia nada, né? O Garnacho se perdia a bola, não conseguia dar sequência nos lances. Assim, foi um primeiro tempo realmente muito ruim do Garnacho, né? Eu acho que o Badiashile também não esteve bem, né? Não vem tendo uma boa temporada. E acho que o Rato também ali não vinha fazendo um bom primeiro tempo. Tanto que praticamente aí os dois gols do West Ham saem pelo lado deles ali, né? O Garnacho, o Rato dando muito espaço. O West Ham consegue construir, tem um bom primeiro tempo. E assim, os 2-0 era completamente merecido ali pro West Ham, né? Era um Chelsea que não conseguia criar nada, era um Chelsea desconexo em relação à partida, né? E aí só um dado interessante, uma curiosidade interessante, que é a primeira vez que o Chelsea vira um jogo depois de estar perdendo por 2-0 na era Premier League, né? O recorde até então era de 56 jogos, 50 derrotas e só 6 empates. Então é uma virada e uma vitória muito importante, né? Para esse grupo de jogadores, mas principalmente para o Rosenior, né? Que consegue, que entende ali que as coisas não iam funcionar, né? Ele poderia insistir nessa escalação e naquela ideia, naquela proposta por mais 3 dias, que muito provavelmente o West Ham é quem iria ganhar e talvez com uma margem muito maior do que os 2-0. Então foi interessante ele ter tido essa rápida, né? Pegou rápido ali que as coisas não iam funcionar. E aí o João Pedro mais uma vez sendo importante, né? Fazendo gol, fazendo 2-1. O Cucurella também sendo importante, ele consegue um gol no momento já importante, aos 25 do segundo tempo. E aí o Chelsea consegue controlar mais um pouco, o West Ham se fecha mais, o Chelsea tem algumas dificuldades para construir ali no meio, né? Não foi uma grande partida do Palmer, mas é o Palmer de certa forma que começa ali numa bola que ele recebe, ele vê o Caicedo faz ali a enfiada de bola para o João Pedro, que cruza para trás, e ali o Enzo Fernandes conclui para garantir a vitória do Chelsea, para deixar aí a gente feliz e garantir o nosso fim de semana, né? Então, mais uma vez aí o João Pedro muito bem, com o Cucurella sendo importante e o Enzo Fernandes sendo heróico, mas aí também um destaque para o João Pedro, um gol e uma assistência, sendo realmente aí muito importante, decisivo e, de certa forma, voltando a ser aquele João Pedro que a gente meio que se acostumou, entre aspas, né, na Copa do Mundo de Clubes, quando ele chega e faz gols, participa dos lances, é importante. Então, legal que o João Pedro esteja se recuperando, né, esteja bem. Ele já comentou, lembro também do Mares que já tem comentado em algumas entrevistas que ele não estava 100%, né? Ele vinha tendo alguns desconfortos, alguns pequenos problemas, e a gente sabe que se você não está 100% para disputar uma Premier League, uma Champions League, isso acaba, querendo ou não, interferindo ali nas capacidades técnicas, principalmente. Mas uma vitória super importante para o Chelsea, que eleva o Chelsea ali de quinto para quarta colocação, 40 pontos, mas vamos depender aí do jogo do United, que pega o Fulham no Old Trafford nesse domingo. Então vamos ver se de repente aí o Fulham consegue tirar alguns pontinhos do Manchester United e o Chelsea pode permanecer nesse fim de semana, dormir aí até a próxima rodada com a quarta colocação, que é muito importante, apesar que está praticamente garantido, né? Se é que já não está garantido que a Premier League terá 5 vagas direto para a UEFA Champions League da próxima temporada. Mas legal, cara, puta, foi um jogo, né, um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, com muita dificuldade ali pro Chelsea, mas uma construção importante do Rosenior, né? São agora chegando a 7 jogos e 6 vitórias, né? A única derrota aí foi pro Arsenal, né? Então o Rosenior aí conseguindo ganhar essas partidas, dá um pouco mais de respiro, de fôlego, e vir de vitórias importantes, de viradas importantes, né? 2 viradas, né? 2-3-2
em sequência, né? Napoli e agora o West Ham. Mais importante também o Chelsea voltar a ser forte dentro de casa, né? O Chelsea perdeu muitos pontos, principalmente ali ainda com o Maresca, né? Sob o comando do Maresca em Stamford Bridge. E é importante que o Chelsea volte a ganhar, volte a mostrar força dentro de casa também, já que isso vai fazer muita diferença a gente indo aí para uma reta cada vez mais decisiva na Premier League. Querendo fechar um pouquinho aqui sobre essa partida importante, eu queria passar rapidinho, que surgiu algumas coisinhas mesmo nesse sábado, sobre a questão de mercado. Vamos falar um pouquinho de mercado porque a gente teve aí algumas atualizações, né? E o Tyreek George muito provavelmente pode estar indo aí pro Everton, né? Eu vi que o Fabrício Romano e acho que também o Ben Jacobs, eles que trouxeram hoje que o West Ham tá aí como um dos principais candidatos a garantir um empréstimo com opção de compra do ponta inglês do Chelsea para o restante dessa temporada. Vamos ver o George, que esteve muito perto de sair, né, na janela de verão, né, uma transferência ali para o Fulham, mas por algumas questões burocráticas também de tempo, o negócio acabou não acontecendo. Então a expectativa é que o George realmente, para ganhar mais minutagem, para ganhar mais experiência, saia aí do Chelsea. Vamos entender como que vai ser esse negócio, né? Se vai ser mesmo com o West Ham, se vai aparecer de repente um outro clube e como que vai se dar. Vai ser um empréstimo com opção de compra? Vai ser um empréstimo com obrigação de compra? Vamos ver, vamos ficar de olho, já que o mercado de transferências vai fechar na Inglaterra nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro. A gente teve também uma atualização sobre o Anselmino. Eu não sei se eu falei o nome dele certo no último vídeo. Eu fiquei com dúvida. Tá um pouquinho difícil ainda para mim, tá? Mas logo logo eu vou me acostumar com a pronúncia. Então, se eu errei no outro vídeo, galera, me desculpa. Às vezes acontece. Mas vamos lá. O que pintou agora é que realmente pode ser que ele vá para o Strasbourg, né? Surgiu aí nesses últimos dias de que logo depois do jogo de hoje, né? Tanto o staff do jovem jogador argentino, do zagueiro argentino, quanto aí a direção do Chelsea, eles iam se reunir para tomar uma definição, né? O que seria feito, já que existe aí uma preferência do Rosenior, né? Pelo que vem sendo falado aí nos últimos dias, do Mamadou Sarr, que está no Strasbourg, ele que inclusive esteve no grupo do Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes, né? O Sarr recentemente campeão africano também pela Copa Africana de Nações aí com o Senegal, do Sarr vir para o Chelsea, né? E aí o Anselmino ir para o Strasbourg, né? No primeiro momento, Anselmino não queria ir, mas parece que estão chegando aí no entendimento para que ele vá para o Strasbourg, né? Nessa segunda parte de temporada, e que talvez o Sarr realmente venha aí para o Chelsea. Vamos ficar ligado, até porque o Chelsea continua insistindo aí no jovem francês Jérémy Jacquet, né? Agora eu vi o Fabrício, acho que foi o Fabrício Romano, que trouxe também um pouquinho mais cedo, de que o Liverpool está bem interessado. O Bayern de Munique hoje é uma situação um pouco mais delicada, mas vamos ver como que o Chelsea como que vai ser a postura do Chelsea nesse mercado de transferências, né? Chegando aí no dia 2, e se tudo der certo, nas próximas segunda-feira também, segunda ou terça-feira, eu quero trazer um vídeo para vocês aí para a gente fazer um balanço, né? Quem saiu, quem chegou, se é que vai chegar alguém, e de que a gente pode projetar para essa segunda parte de temporada aí. Já tá chegando oitavas de final de Liga dos Campeões, daqui a pouco a Premier League vai se afunilar cada vez mais, e vamos ver se o Chelsea vai avançar aí nas Copas também, né? Tanto a Copa da Liga Inglesa quanto a Copa da Inglaterra. Por falar em Copa da Liga Inglesa, fechando aí um pouquinho de mercado, indo mais para os próximos jogos, o Chelsea enfrenta agora quarta-feira o Arsenal, né? A partida de volta, depois de ter perdido por 3-2 em Stamford Bridge. Vamos ver se o Chelsea consegue reverter esse resultado. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil. O Arsenal fora de casa, o Arsenal tá bem, mas não dá para duvidar de nada, né? A gente sabe que o Chelsea aí, em jogo grande, o Chelsea cresce, então não dá para duvidar de nada. Quem sabe o Chelsea aí não dá o troco fora de casa no Emirates Stadium e consegue a classificação aí para disputar mais uma final, que é importante, né? Voltar também a conquistar títulos nacionais.
Depois disso, o Chelsea recebe não, joga fora de casa contra o Wolverhampton. E aí um jogo também importante para o Chelsea garantir os 3 pontos e se garantir cada vez mais ali entre os primeiros colocados na Premier League. O Wolverhampton, que é já um parcial rebaixado nessa temporada, né, o último colocado, mas mesmo assim não dá para chegar lá e dar como garantido, tem que jogar bola, tem que apresentar, por exemplo, um desempenho muito melhor do que apresentou nos primeiros 45 minutos do jogo deste sábado contra o West Ham, né? Não pode tomar um susto, porque não é sempre, e a gente viu aqui, né, eu trouxe aqui esse dado relevante, não é outra vez que o Chelsea vai estar perdendo por 2-0 e vai conseguir reverter o placar, né? As outras 56 oportunidades foram 50 derrotas, só 6 empates. Então, quer dizer, é melhor o Chelsea ser mais assertivo, né? Estar mais conectado, aí esperto, atento a cada detalhe e construir a própria sorte do que depender de uma virada espetacular como foi a desse final de semana. Então, Arsenal, Wolverhampton, e aí na terça-feira da outra semana o Chelsea recebe o Leeds em casa. Então aí, se tudo der certo, né, dá para o Chelsea conseguir uma arrancada importante contra 2 adversários que estão brigando na parte de baixo da tabela. É bem verdade que o Leeds derrotou o Chelsea, né, jogando no Elland Road por 3-1 algumas semanas, mas a chance aí também do Chelsea conseguir dar o troco dessa vez em Stamford Bridge. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria aqui comentar com vocês, falar um pouquinho sobre essa vitória importante do Chelsea, trazer um pouquinho de mercado que surgiu hoje, eu sei que vocês gostam bastante de mercado, e traçar um panorama aí, pelo menos para os próximos 3 jogos importantes para o Chelsea, principalmente a semifinal contra o Arsenal, né? Clássico, valendo uma vaga na final. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas vamos entender como que vai ser a postura, de que maneira o Rosenior vai escalar esse time, será que vai com força máxima? Porque, querendo ou não, apesar dos 2 próximos adversários pela Premier League serem acessíveis, não quer dizer que já está garantido, né? A gente viu isso nesse sábado contra o West Ham, que foi difícil, foi sofrido, né? O 3-2 vem lá aos 90 e poucos minutos com o gol do Enzo, e que o Chelsea não é sempre que vai conseguir essas viradas épicas, apesar de ter vindo de 2 viradas importantes, né? Napoli e West Ham. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Se você aqui está chegando por agora, não conhece o canal, Chelsea Análise aqui para a gente criar uma comunidade, falar um pouquinho mais dos jogos, dos bastidores, das transferências, trazer um pouco da minha opinião, trazer um pouquinho do meu conhecimento sobre o Chelsea, trazer um pouquinho da minha experiência jornalística. Então, se você puder, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seu amigo que gosta do Chelsea, que torce pro Chelsea, ou que acompanha o futebol inglês, que se interessa aqui pelos temas que a gente fala. É super importante, é um canal ainda pequeno, mas que cada visualização, cada curtida, cada compartilhamento com certeza me ajuda bastante e eu sou muito grato. Beleza? Um bom domingo para todo mundo. Quero voltar aqui na segunda ou terça-feira para a gente fazer um balanço aí do mercado de transferência e aí eu conto com vocês. Beleza? Valeu, obrigado, grande abraço, até a próxima.